Hi everyone! O vídeo de hoje é sobre o Present Perfect, que é uma estrutura muito comum em língua inglesa. E há várias formas de se estudar o Present Perfect, mas hoje eu vou focar em uma maneira que eu acredito ser bem simples e rápida. E eu espero que depois desse vídeo vocês consigam utilizar o Present Perfect de uma maneira mais natural, ok? Bom, quando nós usamos o Present Perfect, é importante ter em mente que a ação é o principal. Então, a ação é mais importante que o tempo. Por exemplo, vamos supor que vocês estejam conversando com algum colega e que vocês queiram dizer que vocês ligaram para essa pessoa. Então, o correto seria dizer I have called you. Eu te liguei. Aqui a ação é mais importante que o tempo. Então, nessa frase, I have called you, você não está especificando quando ligou para a pessoa. Apenas que você ligou. Ok? A pessoa poderia te responder também, por exemplo, eu te vi. I have seen you. Quando? Não sei, não é importante. Então, o importante aqui é dizer que eu te vi e não necessariamente quando. A ação é mais importante que o tempo. Ok? Vocês também poderiam dizer I saw you, usando o passado simples. No entanto, quando vocês utilizam o passado simples, I saw you, é necessário haver uma referência de tempo. Então, por exemplo, I saw you yesterday, last night, enfim. Quando nós usamos o passado simples, como neste exemplo aqui, a referência de tempo tem que estar presente de alguma forma, como num contexto ou numa palavra, enfim. Não é isso que a gente procura. Hoje, utilizando o Present Perfect, nós queremos dizer apenas que a ação foi feita e não especificar quando a ação foi feita. Ok? Certo. Então, uma vez que a utilização já está clara, nós vamos estudar a estrutura. Vocês notaram aqui que eu utilizei o have, called, e aqui have, seen. O have, ele é o auxiliar do Present Perfect. Então, nós precisamos usar o have nas frases. E os verbos, aqui called e aqui seen, estão na terceira coluna. Vocês se lembram da terceira coluna? Pronto, ali no cantinho. Essa terceira coluna é utilizada no Present Perfect. A primeira coluna, como vocês veem aqui, são os verbos no presente. Call, see. A segunda, no passado simples. Called, saw. E a terceira é o particípio. É a coluna que nós utilizamos em todos os tempos verbais que são perfect. Por exemplo, present perfect, precisamos utilizar essa terceira coluna juntamente com o auxiliar. No caso, have. Mas aqui eu usei dois exemplos que são com I. Então, o pronome I. Vocês sabem que no presente, quando nós usamos he, she e it, o verbo precisa ser conjugado. Então, nós usamos S no final do verbo. Neste caso, ficaria she has called you. E she has seen you. Ok? Então, as regras do Present Perfect. Para as frases afirmativas, usar o auxiliar have, que no caso de he, she, it vira has. Aí, o verbo na terceira coluna. No caso das frases negativas, também é muito simples. Nós só precisamos adicionar o not depois do auxiliar. Então, eu vou continuar ali no exemplo do she. She has not, que no caso ficaria hasn't, called you. E também, she hasn't seen you. Ok? Para as frases interrogativas, nós seguimos basicamente a mesma regra das perguntas em língua inglesa, que é jogar o auxiliar para frente. Então, ficaria, nesse caso do she, has she called you? Ou,
Has she seen you? Ok? Então, as frases afirmativas seguem mais ou menos este padrão. As negativas, este aqui, só acrescentar o not no final do auxiliar. E as perguntas com o auxiliar à frente. E todas as frases com o verbo na terceira coluna. Ok? Eu espero que tenha sido simples e fácil de entender. Na descrição do vídeo eu vou colocar alguns sites para vocês praticarem, ok? Obrigada, gente. Até mais.